Muito bem, retornando ao nosso conteúdo, o que são as finanças? Bom, no sentido micro, as finanças é todo o planejamento dos fundos e a gestão e o gerenciamento destes, ativos de capitais, passivos, certo? Então, as finanças basicamente é isso. A administração financeira, ela busca dar um melhor gerenciamento, certo? Ela busca dar um melhor gerenciamento nesse setor, para ajudar as empresas a permanecerem de pé. A exemplo disso, nós temos, de maneira bem sucinta, a gente vai auxiliar com um pequeno balanço do que seria as finanças. E o nosso conteúdo, ele nos traz o seguinte, certo? Nós temos aqui, a nível macro, nós temos o balanço patrimonial de uma empresa, certo? Nós temos no fluxograma, você vai poder observar aí no seu conteúdo, o capital de giro, que é aquele capital que é para girar, manter a empresa de pé, compras, despesas, serviços, pagamento de funcionários, investimento, compra de produtos, enfim, capital de giro, certo? Decisões e investimentos, As finanças basicamente isso, capital de giro, decisões de investimentos e tudo aquilo que vai mover e fazer que a empresa permaneça de pé com sua infraestrutura. Dentre esses recursos, sejam eles financeiros ou seja eles de infraestrutura, de logística, transporte, capital humano, folha de pagamento, tudo isso se traduz em money, em dinheiro, gasto para manter a empresa, a organização de pé. Então, de maneira macro, a gente consegue ter esse vislumbre do que é a gestão e o gerenciamento de finanças. O mercado financeiro, certo? Também como componente, a administração financeira, de fato, faz parte de toda essa composição da gestão e gerenciamento de finanças, certo? Outro ponto que o estudo nos traz também são os mercados intermediários que facilitam o fluxo dos fundos, sejam eles dos poupadores ou dos investidores. Perceba que em âmbito financeiro nós temos que ter duas premissas, uma premissa econômica, certo? Uma premissa econômica e uma premissa de gerenciamento de finanças, certo? Tudo aquilo que financia o meu passivo, o meu ativo, o meu capital de giro, o meu balanço patrimonial da empresa como um todo. Outro ponto interessante também é que a administração financeira, ela envolve o uso eficiente desses recursos. Como bem pontuado na apresentação desse curso, bem como nessa aula, o bom gerenciamento, como utilizar de maneira eficiente. Muitas vezes a empresa é eficaz, mas ela não é eficiente. De repente ela é eficaz gastando mais, mas ela pode se tornar eficiente. De repente realizando o mesmo serviço ou o mesmo produto com a mesma qualidade, gerando assim, maximizando potencialmente sua eficiência. Vale ressaltar também que o bom gerenciamento financeiro nos ajuda a ter a concepção econômica e financeira de que nem sempre riqueza é ter lucro ou ser rico. Mas o mais importante é a riqueza, essa primeira. Por quê? Vou explicar. Porque quando você produz riqueza, isso você pode pensar até num contexto empreendedor, o dono de uma microempresa, por exemplo, ele, de repente, ele tem lá no seu pensamento, na sua concepção, ele quer emergir, ele quer alcançar novos patamares. De repente, ele tem apenas ali pouco mais de 20 funcionários e ele deseja chegar a 100 funcionários, por que não 1.000 funcionários, 21 mil funcionários, por exemplo, até um dado, as lojas Avan, é um dado interessante, a loja Avan é a única empresa genuinamente brasileira com apenas um dono. É interessante esse dado, porque geralmente existe as sociedades de economia mista, existe aquelas empresas que investem na bolsa de valores, mas a Avan tem só um dono,
E a Havan, o dono da Havan costuma dizer o seguinte, que produzir riqueza, né? Ele costuma dizer que ele é dono de uma empresa rica, mas é pobre. Porque tudo que ele pega, ele investe dentro da Havan. Ele já falou isso em suas entrevistas. E isso exemplifica bem esse ponto de vista. Produzir riqueza, você está contribuindo com a sociedade, você está ajudando seus funcionários a pensarem e a sonharem, galgarem novos espaços, conquistarem novos espaços, de repente um gerente, de repente um supervisor de vendas, mas começou lá apenas como um simples vendedor. De repente você ampliou aí o seu case de serviços, sua quantidade de lojas, sua quantidade de fábricas, se for no caso uma indústria, e você gera novas oportunidades, novos empregos. Então, quando se fala de produzir riqueza, nem sempre é produzir lucro, certo? Então, mas é um dado interessante também que se a sua empresa cresceu, de repente uma grande organização, que tem muitos funcionários, certo? Ela, consequentemente, vai obter um lucro maior, isso é evidente. Mas é só para exemplificar. Nem sempre produzir riqueza é o mesmo que produzir lucro, né? E o mais importante dessa primeira é que quando existe essa preocupação social e gerencial, por que não dizer, essa preocupação ela ajuda a aquecer a economia, aumenta a quantidade de emprego, aumenta a qualidade de vida dos seus funcionários. Então é interessante analisar esse aspecto, né? Gostaria de deixar isso claro para vocês. E as áreas para trabalhar, né, com gestão financeira, ou de repente se tornar um analista financeiro, nós temos diversos segmentos. Além de trabalhar no setor financeiro específico, de repente o setor de compras, o setor de gerenciamento financeiro, né, o gestor financeiro de uma empresa, o executivo financeiro, ou um auxiliar que trabalha nesse setor. Também quem trabalha no mercado imobiliário, né, gestão financeira do mercado imobiliário, de repente um analista financeiro para assessorar pessoas físicas ou até mesmo empresas, né, com auditoria, com consultorias em âmbito financeiro. Então a gente vê aí um leque de possibilidades para quem trabalha na área de gestão financeira. Seguros, né, trabalhar com bancos, né, com assessoramento de acesso ao crédito, por exemplo. E no setor público também existem as possibilidades de trabalhar numa secretaria executiva ou num órgão. Todo o setor público financeiro precisa de um setor financeiro, aliás, né, para executar os seus pagamentos, seus empenhos, suas liquidações. O setor de licitações, né, sendo mais específico para a área pública. Então, nós temos aí diversas possibilidades para trabalhar com o gerenciamento, a gestão e a análise financeira. Para fechar, né, a administração financeira ela vai se preocupar com as tarefas do administrador financeiro em uma determinada organização, seja ela pública ou privada. E o gestor financeiro ou administrador financeiro ou um analista financeiro, certo? Para analisar situações e cenários de uma organização e prestar ali um assessoramento, uma consultoria, ele vai participar ativamente na gestão e gerenciamento financeiro dentro dessas organizações, sejam elas públicas ou privadas, né? Seja uma grande organização, uma grande empresa, uma grande indústria, ou uma pequena e média empresa, ou uma simples pessoa que resolveu empreender e precisa ter conhecimentos financeiros para conduzir os seus trabalhos de uma forma mais eficiente, de uma forma mais acentuada. A função do administrador financeiro ela se torna mais, mais complexa a partir do momento que existem novas regulamentações com o surgimento dessas, né, novas condições econômicas. Um cenário, de repente um cenário de recessão, ele requer um maior conhecimento, um maior enfrentamento das condições econômicas de um país. Mas vale ressaltar que uma boa nação é aquela que tem uma boa relação econômica. Então, financeiramente não é diferente, numa grande ou numa pequena empresa. Daí então o bom papel
do gestor financeiro, do analista financeiro, do profissional que trabalha na área de finanças, que aí envolve contabilidade, gestão, contabilidade fiscal, escrituração fiscal, envolve o recursos humanos de uma empresa, envolve o investimento e o capital de giro, envolve o potencial econômico daquela organização. Então eu espero, com essas orientações, ter ajudado a clarear um pouco mais desse entendimento. Não esqueça de pesquisar no seu material e tenha bons estudos.